gostou mesmo? Linda. Ela imagina. Ai, pra mim é privilégio poder fazer. Ai, que linda. Isso ficou, filha. Ficou muito natural, né? Ficou muito linda. Realmente, ficou Quem bem nem lindo. dormiu a noite esperando. Ai, imagina a ansiedade dela, né? Oi pessoal, então nessa aula a gente vai fazer novamente uma técnica de sobrancelhas fio a fio, só que dessa vez uma sobrancelha que ela é um pouquinho mais espessa, ela tem mais pelos. Como vocês podem ver aqui na sobrancelha da Érica, ela tem o desenho da sobrancelha, de certa forma, pelinhos do início até o final, só que tem algumas falhas. O lado de cá ele é mais curto, aqui no início tem algumas falhazinhas. Então a gente vai fazer uma fio a fio bem delicada. Então vamos fazer o processo da marcação das sobrancelhas da Érica. Marcando o paquímetro aqui atrás. A gente vai começar a marcar a distância entre os olhos dela. Pode ficar com os olhos fechados, por favor. Aqui deu 3,2, então vai dar 1,6. Não é interessante a gente se basear pelo nariz, por quê? Porque algumas pessoas podem ter algum desvio, alguma coisa, então é interessante a gente não se basear no nariz. Baixe só um pouquinho tua máscara, por favor. Tem alguns cursos de design que o pessoal faz isso aqui, ó, posiciona o lápis aqui e risca, e posiciona aqui e risca. Ó, se eu fizer isso, ó, onde eu vou ter a marcação desse lado, e ó, onde eu vou ter a marcação desse outro lado, se eu me basear pela aba lateral do nariz dela. Então, eu acho arriscado, por isso que a gente se baseia pela distância entre os olhos, tá? Que eu acho o método mais seguro pra gente não correr o risco de fazer e ficar errado. Agora nós temos o início, o arqueamento final, vamos marcar o ponto alto, a altura do ponto alto e a altura também do início das sobrancelhas e a altura do final. Pode ficar com os olhos fechados. Não vamos mudar praticamente nada desse desenho, a gente só vai melhorar ele, tá? Não vamos fazer uma sobrancelha muito arqueada, muito erguida. Nós vamos trabalhar com um formato bem natural. Lembrando, pessoal, que a gente sempre precisa espelhar as medidas. Então, eu tô fazendo a medida aqui do lado direito e tô passando a medida pro lado esquerdo. Não posso mexer o paquímetro aqui. Quando eu vou medir, ó, o que que eu faço? Eu marco aqui, pego a medida certinha e eu faço, seguro aqui essa parte de trás que move, ó, eu seguro aqui e eu só viro, entendeu? Se eu querer levar a mão aqui segurando, eu vou mexer, então eu seguro aqui, ó, firme, e eu viro ele, ó. Então agora a gente já tem os pontos marcadinhos aqui, vou só tirar esse sombreadinho aqui em cima. Percebam que a marcação é sempre muito fina. Não gosto de trabalhar com traços grossos, tá? Então a gente pega aqui, ó, a linha bem tensionadinha, bem esticada. Não pode ser meio mole, ó. Ficar meio mole não consigo trabalhar. Então eu trabalho ligando esses pontos. Só para vocês entenderem bem, nós temos 5 pontos aqui, ó. Nós temos o ponto do início da parte superior, o ponto alto e o final. Então, nós temos o ponto do início inferior, o ponto alto, inferior e o final. Nós vamos unir todos esses pontos. Aí você deve, de repente, estar se perguntando, tá, mas como que eu determino a largura dessa sobrancelha, a altura? Gente, podem perceber que eu busco o máximo de volume de pelo que ela tem, ó. Ela tem uma quantidade de pelos legal que continua pra cá. Aqui em cima não tem muito mais pelo, né? Então, se eu for querer subir muito essa sobrancelha dela aqui, nós vamos descaracterizar a sobrancelha dela. Então, eu preciso fazer um desenho que eu aproveite o máximo dos pelos que ela tem e que eu apenas agregue alguns fios que estão faltando. Porque a ideia da micropigmentação fio a fio, ou enfim, de qualquer outra técnica, não é a gente transformar a sobrancelha da cliente, e sim a gente fazer com que ela fique uma sobrancelha muito natural, muito simétrica e evitar que as pessoas olhem e só enxerguem a sobrancelha no rosto dela. Feito isso, agora a gente vai fazer a marcação da parte de baixo. Com o lápis aqui de ladinho, não pode ser assim, ó, ele tem que ser de ladinho. Pele bem esticada, pra gente não ficar com essa pele mole trabalhando junto.
Esse processo de passar o anestésico assim, pessoal, não tem risco de ficar a sobrancelha dela esfumada, tá? Uma vez eu vi um vídeo de um cara falando que a sobrancelha ficava, o fio a fio ficava todo manchado por causa que fazia essa perfuração antes e que daí o pigmento entrava e borrava tudo. Nada a ver, porque quando a gente faz esse processo aqui, ele é tão superficial que ele já vai fechar, ele não vai ficar aberto isso aqui. Vai máximo entrar esse anestésico, ele já vai fechar. Vamos deixar secar um pouquinho esse anestésico e já continuamos. Então, gente, nela eu vou usar um tom de castanho médio, tá? Ele não é escuro, se for ver aqui no batoque, ó. Fique bem tranquila, deixe teus olhinhos fechados. Tranquila? Aham. Dor? Não. Eu sempre gosto de trabalhar, gente, com a agulhinha limpa, tá? Então, eu não coloco lá dentro, põe esse tantão de tinta. Isso aqui é loucura. Depois você vai borrar toda a sobrancelha, tá? Então, eu molho muito pouquinho a agulha. Não dá nem pra você ver que tá com tinta, mas ela tem tinta só na pontinha. Como vocês podem perceber, a gente não sangra, tá tudo bem, tá? É uma coisa assim que é muito superficial. Não é uma coisa que causa uma lesão na pele. Então, um termômetro para você saber se tua mão tá correta, ela tem que, assim, às vezes sair um mínimo, assim, de sangue se você for ver, mas nada praticamente. Ó. Pessoal, então, assim, ó, queria mostrar como que fica aquela primeira passadinha que eu dei, ó. Dá pra ver bem os fiozinhos já, então a gente não perde mais o desenho, tá? A gente acaba já tendo totalmente o formato dela definido desde o começo até o final. E agora a gente só vai refazer os fiozinhos do meio, aqueles fios que precisam ser feitos e repassar alguns fios que não pegaram cor, tá? Estamos terminando já. Falta só um acabamentozinho ou outro, então é super rápido para fazer a técnica. Se você definiu o desenho, se você treina bastante, né? Quem tá começando, que for treinar bastante no material sintético, saber como é que faz o ângulo, a inclinação dos fios, o caimento dos fios, é algo assim tranquilo de fazer, não é muito demorado, tá? Então, pessoal, assim como eu estava falando antes, né, o tempo que a gente demora no desenho para fazer ali o procedimento das medidas, tudo, ele é muito importante porque você ganha tempo na hora de fazer o trabalho. Se você tá com um desenho certinho, uma medida correta, você não vai ter problemas depois. Como agora eu conferi com ela sentada, eu olhei, tá tudo alinhadinho, é só fazer algum fiozinho que faltou e pronto. Agora, se você não treina no desenho, se você não sabe fazer um design corretamente, você vai acabar tendo aí um trabalho comprometido. Você pode fazer um fio lindo, maravilhoso, mas se o teu desenho não estiver legal, né, você acaba tendo problema. Que coisa mais linda que ficou essa menina. Já era linda, agora com a sobrancelha, então. Ai, que linda! Linda, maravilhosa. Gostou? Amei. Parece que deu... Não ficou forte, né? Não. Ficou uma sobrancelha bem natural, olhando Sim. assim. E a cor, o que você achou? Maravilhosa. Mesmo? Aham. Ai, que bom. Sentindo maravilhosa. Um sonho realizado. Não doeu, Érica? Não. Foi tranquilo. Mais doidinho pra tirar o pelo, né? Isso.